Olá malta, sejam bem-vindos a mais um programa do Só Bárbara. Hoje temos aqui a nossa rúbrica mensal Entre Mundos e temos os nossos convidados do costume, os nossos terapeutas, Sarezo e Ana Fier, e estão aqui para nos esclarecerem quanto o que há para além da morte. É um tema muito pesquisado e muito procurado e aqui vamos tentar que eles nos esclareçam do que realmente acontece depois da morte. Fiquem desse lado, porque promete. I wonder why I fell in love with you. 'Cause you've never been around when the sun is falling down. Muito bem, como eu disse anteriormente, temos aqui os nossos terapeutas, o Sarezo e a Ana Fier. Olá, muito obrigada por estarem cá novamente. Obrigada. De nada, esta será agora, penso eu e espero eu, a vossa segunda casa. E portanto, com certeza que sim, porque foram muito pedidos, muito requisitados e quando o povo manda a gente faz, não é? Podes ter certeza que é, Sérgio. Eu acho que, olha, digo-te uma coisa, aquela dos Panca Spirits. Malta, digam lá, os Panca Spirits têm qualquer coisa de incrível. Adotei, não propriamente nos espíritos, aqueles que já foram, mas em alguns vivos eu tenho feito. E portanto, vamos então iniciar aqui o nosso tema, que é muito, como é que eu ia dizer, peculiar e ao mesmo tempo causa aqui alguma discussão entre os vivos, provavelmente, e portanto pretendo tirar aqui algumas dúvidas. Posso começar aqui com a Sofia. O que é que, ou melhor, define-nos aqui a vida após a morte? A vida após a morte, isso é um tema um bocadinho profundo, porque não experimentamos todos da mesma forma e vai um bocadinho de encontro à religião de cada um. A vida depois da morte seria o estado natural da alma, digamos assim. Um retorno à nossa essência, um retorno na casa, um retorno num plano espiritual, um retorno numa dimensão, depende do que cada um acredita e do que cada um pratica. No fundo, a alma é eterna, não existe um fim. Existe se calhar até um início, vamos dizer assim. O facto de estarmos cá seria uma provação que temos que ter. Ao morrer, o nosso corpo físico, a alma retorna à sua verdadeira casa, portanto... É esta a sequência que, portanto, naquilo que tu acreditas e estudas, acontece, certo? Sim. Mas não é assim em todas as religiões, não é? Porque há religiões umas que pregam exatamente isso. Por exemplo, o cristianismo não aceita essa filosofia aceita que a alma que morre, que vai para um plano espiritual, não aceita a reencarnação. Portanto, depende muito da visão de cada religião. Mas o facto é que a alma retorna a algo semelhante. Ok. E Sérgio, a consciência continua? Isto convém a gente reforçar sempre aqui um bocadinho que isto vai depender muito daquilo do que é que acreditamos, do que é que estudamos e daquilo que nos é ensinado neste patamar, mas daquilo que eu tenho estudado, dando em algumas palavras da Ana, nós temos aqui um segmento de uma passagem pelo patamar que nos encontramos hoje. E eu costumo dizer muitas vezes aos meus alunos e tudo, nós estamos cá de passagem porque a verdadeira vivência que vamos ter é no plano espiritual e não neste plano. E este plano é mesmo isso, é nós virmos cá para aprendermos algo mais daquilo que não fizemos em vidas anteriores. Ou seja, é como se, não vamos dizer como se fosse uma purga, mas é algo que nós temos que vir a ensinar a nossa alma a ser ainda melhor do que aquilo que foi. E muitas vezes aquilo que nós temos neste patamar que chamamos de sofrimento, porque basicamente não vimos só de cá a ter coisas boas, também passamos por situações menos boas e são essas situações menos boas que dão força à nossa alma, que é chamados obstáculos de vida, de forma que tu consigas ultrapassar esses obstáculos para ser merecedor ou não daquilo que o futuro ou a vivência enquanto és num corpo físico, a tua evolução vai arrecadar com essa tua evolução. E depois, claro, há várias vertentes que acreditam que sim, nós estamos cá só de passagem, é um período de X anos de passagem na Terra e que depois do nosso corpo físico, como a Ana frisou bem, há uma passagem da nossa alma, do nosso espírito,
do plano terra para um plano espiritual. E depois daí sim a alma reinicia uma nova aprendizagem, passando por vários patamares de evolução. E depois há aqueles patamares que hoje em dia, ainda bem, já se começa a falar mais abrangente sobre isso e de uma forma mais ampliada, e saber distinguir aquilo que é um patamar de sofrimento do inferno, porque temos sempre a teoria de dizer que quando uma alma é boa vais morrer no inferno, ou a tua alma vai para o inferno. O que não acontece, e repito, referi novamente aqui que é naquilo que eu estudo, naquilo que acredito, é que sim, há um patamar de sofrimento, mas não há um inferno, por assim dizer. Portanto, porque fui católico e na Bíblia nunca fala daquilo que é o inferno, nunca fala daquilo que é o diabo, nunca fala daquilo que é Lúcifer, por assim dizer, que era o anjo que foi supostamente expulso. Mas quem conhecer verdadeiramente a história e for pesquisar mais um bocadinho do que aquilo que está escrito, vai perceber que as coisas não são tão bem lineares assim. Ok, mas já agora, e aproveitando aqui a tua pergunta, porque é que, portanto, se a alma continua e a consciência não, neste caso, porque nós não nos lembramos, tu dizes que nós vimos cá tratar karmas de vidas passadas, ou não é, repor aquilo que não foi bem feito, mas nunca nos lembramos daquilo que foi feito, a não ser que façamos algum tipo de terapia. Essa perda de memória, Como se fosse um reset. é necessário, porque imagina, se muitas das vezes nós estamos neste plano e não aguentamos as dores que sofremos ao longo desta vida, e estou a falar de pessoas que têm vidas muito sofridas, memórias de infância, de maus tratos, etc., nós não sabemos o que é que vivemos noutras vidas. Pode ter sido ainda pior, não é, do que este plano aqui. Então imagina uma pessoa estar cá e ter essas memórias todas com ela. Certo. Portanto, é necessário para o corpo experimentar o que é necessário aqui fazer, haver esse reset. Quando estiveres preparada, de acordo com cada filosofia, vais trabalhando o teu corpo, vais trabalhando a tua mente, preparando a tua mente, principalmente a tua alma, e depois assim, aí sim podes receber informações de outras vidas que te vão fazer sentido para esta vida aqui. Certo, mas... Até se formos pegar aqui nos sânscritos antigos, algo que nós trazemos, a nossa alma, que traz, e aqui pondo as coisas de uma forma mais geral da sociedade, a nossa alma tem aquilo que é chamado um computador, um CPU, uma disquete, uma memória, que é chamado os registros akáshicos daquela alma, ou seja, todos nós temos um registro akáshico guardado. É claro que dizer que nós vimos com a história ou com a memória de outras vidas, numa forma consciente, nunca nos vamos lembrar disso. Podemos ter alguns slides de inconsciência que nos levam a outros sítios, a outras vertentes, a outros tempos. Numa circunstância real e numa circunstância consciente, é claro que a nossa alma não nos traz aquilo que nós fomos noutra vida, nem nos sofrimentos tivemos noutra vida. Até porque nem é necessário. Sim, até porque nem é necessário, e lá está, quando a parte da reencarnação, quando a tua alma é novamente dita, tens que ir lá abaixo, e estamos a falar num período longínquo de anos. Qual é que é existe algum estudo? Depende da religião. Ele se calhar vai falar baseado no que conhece, mas as religiões são todas diferentes umas das outras. Ou seja, não há um período normal em que à partida seja... Tudo que for espiritual, cada religião tem a sua forma de entender as coisas. Sim, porque até há religiões que acreditam que por exemplo, ainda há um bocado estava a falar, por exemplo, do inferno. O inferno foi criado, entre aspas, pela religião cristã. O espiritismo já não fala em inferno, fala num estado de consciência, que é o umbral, que era o que ele estava a dizer, o umbral. Os patamares de E depois existe, dentro disso, existe aqueles que dizem que se fizerem coisas muito boas que não passam pelo umbral, e existe aqueles que dizem, não, há uma necessidade de passar pelo umbral, que é um estado de consciência, porque todos nós carregamos uma culpa. Não existe ninguém que saia deste plano que não fique com uma culpa, que não fique com algo por fazer, de alguma forma prejudicou alguém. Então o umbral nada mais é do que um estado de consciência. Sim. Em que tu és atraída para aquela situação, para aquela vibração,
Existem mais pessoas semelhantes que também estão naquela vibração e isso é um umbral. Portanto, o umbral não é um sítio físico, é um estado de espírito, vamos dizer assim. Sim, porque até quem quiser até pode pesquisar um dos filmes de Chico Xavier, Nosso Lar, principalmente o 1, ele retrata na íntegra aquilo que o espiritismo doutrina e o filme é baseado no facto de uma morte e depois do espírito, qual é o processamento que o espírito passa nos vários planos espirituais, e um deles é então passar pela parte pelo plano do umbral e depois subir de patamares até que consegue vir visitar a família e por aí fora. Mas diz-me uma coisa, esta crença que existe, esta forma de explicar o vosso ponto de vista é baseado em quê? Qual é a vossa base religiosa ou onde é que vocês estudaram? A minha base é universalista. E o universalista, no fundo, estuda todas as religiões, mas não se agrega a nenhuma. Ou seja, estuda a base de cada uma, estuda a história de cada uma. É quase como um antropólogo da religião. Teólogo, queira chamar. No fundo, ele não se apega a nada porque acredita que toda a história, toda a religião traz um fragmento que é crucial e que eles todos estão conectados e juntam-se e formam realmente aquilo que é a história da humanidade e a verdade da humanidade. Portanto, eu não estou agregada exatamente a nada. Ok. Estou um todo. Certo, e tu, Sérgio? Eu disse no último podcast que eu respeito todas as religiões e respeito toda a forma que as pessoas pensam. E eu não sou ninguém, nem faz parte de mim, nem nunca o vai fazer tentar dizer a uma pessoa que tem que acreditar em algo. Sim, a pessoa acredita naquilo que quiser e está tudo certo. Daquilo que eu acredito, naquilo que eu estudo, naquilo que me interessa a minha pesquisa e das formações que fui tirando, daquilo que fui aprofundando, há sim algo divino, há sim algo noutro patamar que chamamos de inconsciência ou consciência, sem ser uma consciência plena, que temos acesso, e que há algo, porque se formos a procurar numa área paranormal, numa área espiritual, tudo aquilo que seja espiritual, as pessoas vão procurar e vai tudo dar ao mesmo, ou seja, espírito. Né? A Igreja Católica faz isso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito, sabe? Exatamente. Ou seja, nós até podemos não falar numa reencarnação, mas a pergunta que eu deixo é, nós vamos a e aqui pegando num tema mais pesadito, mas também para não fugir muito à regra, nós quando vamos a um funeral, por exemplo, quando na parte final do funeral, uma das coisas que o padre pede é para a alma descansar em paz, certo? E para que se leve aos céus e por aí fora. E depois, durante as missas seguintes, nós rezamos sempre para aquela alma. Vamos pedir sempre para aquela alma, para que ela encontre a luz. Então isso vamos refletir aqui um bocadinho, que é, onde é que está a luz? A luz tem que ser um plano espiritual mais elevado. Então, se temos que fazer as nossas orações em prol da evolução dessa alma, algo quer dizer que a alma tem que passar por vários planos até encontrar o plano. Ou seja, várias fases, os tais patamares, não é? Agora, se é explicado... A aceitação que aconteceu, o entender que aconteceu, porque muitas das vezes eles estão perdidos e não sabem o que aconteceu. É pegando aqui num bocadinho da história da humanidade e perceber que tudo aquilo que é espiritual deixa sempre um pulgar atrás na orelha, do acreditar, não acreditar. Na parte dos egípcios, posso falar? Sim. Na parte dos egípcios, eles cultuavam muito a morte. Era um dos pilares dos egípcios, eu gosto muito da religião deles, era um dos pilares deles. Tanto é que eles faziam uma espécie de ritual com o morto, deixavam escritos para o morto, a alma, neste caso do morto, seguir determinados passos para chegar ao plano, supostamente o plano divino. Então, mas até eles tinham Anubis, não é? Que fazia o... pesado e tudo mais, mas pronto, quem tinha assim algumas questões conseguia... O Egito sempre foi um bocadinho ligado à riqueza, aliás, não é? Os hindus, na Índia, há um palácio que é chamado Palácio dos Ratos, que é o único palácio que só tem ratos lá dentro. Exatamente. Em que as pessoas vão lá, descalçam-se à entrada, estão num convívio com os ratos, comem junto com os ratos, porque dizem que
os ratos são as reencarnações das almas dos familiares. Ai, meu Deus. Ai, não me convida para essa. É uma questão de pesquisa. Eu queijo para mim só fundido mesmo. Não, obrigada. São religiões, são... Mas Mas é verdade e é super interessante até falar sobre isso. São óticas diferentes. Eu, por exemplo, aliás, vamos ao médico, dia de Ora. boas muertas, É, o que é uma que fazem festa. as pessoas? Sim, sim. Levam a comida para o cemitério, para a campa dos Estão lá. familiares, Os próprios, o Oriente Sim. tem aquele hábito de ter o altar Sim, para na os China, mortos no e Japão. respeitar, ofertam também comida, põem o incenso, a vela e fazem o... próprios há uma científicos. aldeia até que vão buscar mesmo o esqueleto do morto Sim, na sim, tia que sim, fica para com a ali, família. Aliás, a Sara, ainda atrasada, mandou-me um vídeo sobre É, isso. Que era, eles iam buscar passam o dia com eles. Também há uma São as tribo religiões. africana que faz isso. Sim, são as religiões e Sim, cabe isso vale o nós que vale. respeitar cada um. Exatamente. E eu passo aqui à próxima pergunta, que não quer calar. Uma pergunta que eu acho que há muita gente que já se fez, e principalmente quem já perdeu entes queridos, também provavelmente se deve fazer. Na vossa ótica de visão ligada à espiritualidade, morrer dói, não dói, eles sentem, não sentem? Como é que é o processo? Depende. É muito Depende do relativo. tipo de morte. Por norma, quando é uma morte muito agressiva, pelo que eu estudei, por várias das religiões que eu estudei, o espírito é resgatado antes, para evitar que haja ali um sofrimento desnecessário. Quando é assim, algo assim demasiado abrupto, normalmente o espírito é resgatado. O que sente é o corpo. Ok. Portanto, sim. Doer, dói, mas não é questão do físico. Acho que dói mais é a alma perceber que já não está neste plano, que aquilo que queria fazer que já não é possível e entender que tem que deixar para trás os familiares. Isso dói. E depois também dói o sofrimento que percebe que está à volta e que não consegue se manifestar nem comunicar com os seus entes queridos. E o despegar da família também dói. Pois, ou seja, tudo Acho seja que laços sim, emocionais, não é? Exatamente. E esse é que é o processo de cada alma, que é difícil para conseguir ser resgatada e tratada como deve ser pelos planos espirituais. E do lado de lá, Sérgio, eles manifestam-se de que maneira? Podem-se manifestar de que maneira? É possível? Como é que isso acontece? Porque, se imagina, acreditando na evolução... Não, vamos, não é? Sim, sim. Ao cerne da questão. Cerne da questão. Se acreditarmos... Achei engraçada a pergunta. não é? Se acreditarmos que, portanto, nós ascendemos ou descendemos mediante aqui o patamar, a minha questão é mesmo essa. Os que cá ficam a fazer o quê? Todos nós vimos com uma mediunidade. Essa mediunidade pode ser ou não desperta, como falámos no último podcast, pode ser ou não evoluída e desenvolvida, que deve. E ao longo de várias passagens nós percebemos que existem médiuns de várias valências. Nós Ok. temos médiuns de incorporação, temos médiuns de escrita, temos médiuns de audição, temos médiuns de visão, e isto para equilibrarmos aqui um bocadinho, que é um médium de incorporação, por exemplo, consegue receber um espírito, consegue receber uma entidade, um patamar mais divino, e consegue transmitir mensagens, consegue auxiliar no processo de cura, consegue dar indicação à pessoa daquilo que é necessário para o caminho dela. Já o médium, por exemplo, de escrita, já consegue receber informações daquilo que disseste e bem do outro lado, ou seja, de alguém que já tenha falecido, em que a alma pode até ou não estar em sofrimento, em que comunica através desse médium, e o médium, em vez de comunicar o que aquela pessoa está a dizer, porque não consegue verbalizar, escreve. Ok. E muitas vezes escreve, não é uma frase, faz várias vezes, consegue escrever vários textos, muitas vezes até através de simbologia, que depois o próprio médium vai saber. O Chico Xavier era desses, não é? Era Ok, gráfico, sim, exatamente. ele escrevia o que é que o espírito queria dizer, o que é que ele Muitas das transmitia à vezes a família. Caligrafar, não é? a caligrafia era exatamente igual à do falecido, inclusive a própria assinatura. E depois que até havia vários desenhos que as pessoas nem conseguiam interpretar, e o médium, quando deixava dessa comunicação de parte, olhava para aquilo e conseguia interpretar e transmitir essas mensagens. Por isso, eu acho que por muita tecnologia avançada que nós tenhamos e por muita evolução que a gente tem em todos os patamares, isto não é novidade. Estamos no século XXI, 2025. Não existe nenhuma Isto- máquina tão evoluída como nós.
Não, porque se A verdade é essa. E se formos ver a história, né, basta ir ao Google, como eu costumo dizer. Não sei em muita coisa que lá tem, mas basta ir lá. E se fores pesquisar um bocadinho, estudarmos um pouco e analisar tudo, a antiguidade, tudo aquilo que era antigo, já era feito de alguma forma. Nós hoje em dia não estamos a dar nada de novo. Agora, é claro que hoje já conseguimos falar isto de uma forma mais natural, porque antigamente era mais difícil, porque as pessoas eram olhadas de lado e hoje em dia, infelizmente são, mas já consegues ter uma abertura mais ampla na sociedade para falar sobre este tema. Mas sim, há algo do outro lado. Há algo que muitas vezes não é visível para algumas pessoas, para outra é. Porque certamente que já conheceste, ou toda a gente conhece alguém que já viu um bulto, que já sentiu alguma coisa, que já sentiu um arrepio, que já sentiu a presença de alguma coisa. Sim. Então tem que existir algo do outro lado para que isto seja vivido, não é? Que seja experienciado. Sim. Tem que ser alguma coisa, não é? Um bulto, ok, mas o que é um bulto para ti? Foi uma formiga que passou? Não é de uma forma... O problema é que nós não sabemos, não é? Eu acho que a imaginação aqui é uma linha... É importante dizer que muitas vezes as pessoas pensam que quando se vê um espírito, vê-se uma pessoa. Normalmente, ou 80% dos espíritos se apresentam como uma pessoa. Não, então. Através de energia, apresentam-se através de uma nuvem, para se dizer, algo muito rápido. Uma sensação, e a comunicação, aquela parte da comunicação que eu estava há pouco a dizer, o espírito não se senta aqui a falar connosco. É claro que nós aqui temos vários espíritos à nossa volta, porque não andamos sozinhos, mas ninguém vai chegar aqui e vai dizer: olha lá, eu sou o Francisco, sou o tio da Bárbara, nasci em 1777. Olá, Kiko, tudo bem? E eu tenho isto para dizer, não, é o médium que absorve essa informação do espírito ou da alma, vai conseguir traçar através de pensamento, porque essa informação é dada através de pensamento, dependendo do médium, e vai transmitir essa mensagem à pessoa. É claro que ninguém vai andar na rua a dizer: olha, não se senta aí, tem uma alma sentada na paragem do autocarro. Há uns filmes assim, eu tinha já aqui 2 ou 3 para... Aliás, há um filme, uma série que está-me a falhar. Contacto. Sim, com a Melinda Gordon. Explica basicamente aquilo que é a alma quando encontra o caminho, quando deixa algo pendente com a família, não consegue fazer a passagem. E que não consegue fazer a passagem, ela própria, que é um médium de unidade, consegue em comunicação com a alma ajudar a família. Sim. E que muitas vezes é difícil para a família acreditar que a alma que morreu ainda está ali a tentar comunicar de alguma forma, e ela faz esse trabalho excepcionalmente, e a série é bem conseguida porque explica na íntegra o que é que acontece no processo. Aquilo tem uma base de fundamento, não é? Eles devem ter ido buscar a história com alguns factos reais. Só quem souber, por favor, que deixe aqui em baixo, porque eu acredito que realmente haja aqui um seguimento. Sim, mas está muito bem explicado. Eu queria questionar aqui outra coisa, Sofia. Nomeadamente, pegando naquilo que o Sérgio disse, se há médiums que recebem o bem, também há médiums... Todos os médiums recebem o bem e o mal. Aliás, não existe o mal. Existe a falta de conhecimento. Exato, eu acho que é um bocado de falta de conhecimento. É o suavizar. Mas como é que se distingue? Normalmente, quando é uma entidade de luz, a entidade de luz não é egocêntrica, não é... Ela vem sempre para acrescentar algo. Ou seja, ela não vem para te elevar o teu ego. Vem para acrescentar algo, para trazer algo que tenha lógica e benefício para a pessoa ou para quem está a ser atendido. Quando, ao contrário, é uma alma menos desenvolvida ou com menos percepção da luz, vamos dizer assim, normalmente influencia ali um bocadinho no ego, tenta influenciar nas tomadas de decisões das pessoas. Há uma manipulação para levar a pessoa a determinada situação, tanto ela como o próprio médium. Muitas das vezes os médios, se não tiverem preparação ou se não tiverem aceitar que as coisas são assim, porque alguns não aceitam, não estão a incorporar coisas boas, não é? Vamos dizer assim. Porque assim, a inteligência existe em ambos os planos, seja no plano físico como no plano espiritual. E é um bocado errado a gente pensar que um espírito que esteja direcionado mais para
as trevas, não seja inteligente. Ao contrário. Ah, sim, Nós conhecemos provavelmente pessoas que são extremamente inteligentes e só praticam o mal. Exatamente, aliás, eu li em algum lado, que não me recordo onde, desculpem uma fonte, mas li que efetivamente a forma como, portanto, os tais rituais que se fazem para as entidades que estão do lado de lá, ou mesmo a comunicação, tenta-se fazer de forma mais antiga, portanto, voltar o ritual, quanto mais seguir aquele alinhamento, não é? De colocar aquele mesmo recipiente com não sei quantos anos e lembrar assim e falar mesmo como antigamente, é que vai conseguir fazer a comunicação com o espírito. Mas aqui o que eu li sobre isso, agora voltando aqui ao assunto, é exatamente que, ao contrário. Porque se nós somos evoluídos, eles também são evoluídos. Claro, estas falas e estas coisas que muitas vezes se vê, não é? Mas é exatamente isso que eles querem. É que nós, que o pessoal que esteja Olha, a minha alma aqui... quer não puxar. Querem? Exatamente isso que eles querem. Eles querem que nós fiquemos na ignorância e achar que as coisas não evoluem também do lado de lá, que é um erro, não é? Sim. Da mesma forma que evolui aqui, evolui lá, óbvio, não é? Só que uns é para o bem e para ajudar no bem e outros é para o menos bem. Porque assim, no fundo, é um bocado o eles não quererem... É porque tem que haver um equilíbrio. Sim. Pois, exatamente. Tem que haver um yin e um Nós yang. somos todas boas pessoas, não é preciso polícia. Exatamente. O mundo está cheio de boas pessoas. Já ouvi essa frase também online. Vamos pensar desta forma. Se nós, quando passamos para o outro lado, levamos a nossa consciência, a nossa alma, provavelmente existem pessoas que conhecem alguém que nunca foi bom na vida. Vai ser bom depois? I don't know. Mas isso aí tem que discordar porque todos nós conhecemos alguém que é um grande filho da mãe na vida das pessoas. Que é para não dizer outra É coisa? uma pessoa que vive bem em prejudicar os outros e parece que tem toda a sorte do mundo. Mas só parece. Sim, mas vocês olham e vivem bem, são pessoas de altos patamares sociais e parece que tudo lhes corre bem. E nós perguntamos muitas vezes, e como é óbvio temos esse direito, que é como é que, por exemplo, olhamos para o nosso vizinho, que é uma pessoa trabalhadora, que é uma pessoa sociável, amiga, humilde e tudo mais, e parece que nada na vida lhe corre bem, e aquele que é um grande filho da mãe, só prejudica os outros, parece que tudo lhe corre Mas isso lindamente. seria a lei da atração, seria outra coisa. E não só. Tem a ver com aquilo que é o comportamento da tua alma no plano espiritual, de que os teus guias podem ser guias mais evoluídos ou não e protegerem aquilo que nós dizemos muitas vezes, que nascemos com a sorte à cabeça. Já ouviram falar sobre isso? Ou com o S virado para a lua, não é? Ou com o rabinho. Senão o YouTube cancela. Mas é assim, sim, É eu entendo o que ele está a dizer, mas por exemplo, a pessoa às vezes é mesmo má e tem muita sorte, mas é assim, se a gente for a estudar a parte mental daquela pessoa, normalmente são pessoas que sabem exatamente o que querem. E a manifestação que eles têm, ou seja, a parte da manifestação que eles têm é muito forte. Mas eu, exatamente. As pessoas de acreditarem, Eu o que estão a sei. ver é como é que alguém que prejudica tanto as outras pessoas consegue ter essa sorte. Sim, a minha questão nem é essa. A minha questão A é... manifestação não tem a ver com Mas é isso que eu estou a dizer, mas a minha questão é outra. Então vamos ver uma coisa. Se eu for... Isto são duas coisas dentro da espiritualidade, mas nada tem a ver uma com a outra, não é? Se eu for uma pessoa certa, focada, concisa e que o meu objetivo é aquele e não olha a meios nem a quem e passo por cima e por todos para atingir o meu fim, a pergunta que fica é: a projeção da sorte é uma coisa, mas o karma que nós acarretamos é outra. Exatamente. E aí é que vem a lei divina e que vai funcionar dessa forma. Mas nunca funciona. pessoa- Em vivos, pelo menos, é isso que estamos a falar. Existem muitas boas gente, desculpem, que acabam muito mal. Sozinhos, Eu- sem coisas que o dinheiro não paga. É verdade. Eu conheço algumas pessoas que... Eu sempre quis falar deste assunto, mas está aqui. Eu conheço algumas pessoas que têm o dom aliás, algumas pessoas guiadas por outras pessoas, que ainda é mais grave, na minha opinião, que têm o dom de hoje prejudico-te, se tiver que passar por cima de ti para atingir os meus objetivos, eu passo, ok? Faço de ti mesmo um Amanhã tapete de liga-te para lama, tomar café. amanhã liga-te para pedir desculpa, porque essa desculpa não é para ti, essa desculpa é para ela Para ela. mesma. Claro. Muita gente. E acho que isso é uma má... É uma má não, isso
com certeza que deve ser das maiores formas de karma que existe, Pois se agora, não é? agora imagina, uma pessoa destas que passou a vida a prejudicar alguém que tenha plena consciência Mas que pedir desculpa. mas ela para pedir desculpa é porque existe ali uma culpa nela. Pronto, não é? Ela sabe que está a prejudicar. Aquela culpa vai acumular. Quando passar para outro plano, o material fica todo caro. O que ela leva é consciência. Ah, é pois, culpa. é isso. E se ela não, mesmo se for aquelas pessoas, que as pessoas dizem assim, existem aquelas pessoas que não têm os sentimentos, não é? Os sentimentos necessários para ter empatia. No plano espiritual isso tudo muda. Isso muda de qualquer das formas. E é assim, se não mudam, vão vir cá outra vez, mas vão vir numa situação completamente diferente. Sim. Nós depois pensamos assim, ok, venho cá numa situação diferente, mas já não sou eu. Mas a questão é essa, as pessoas acham Não é- que vêm Não és cá... tu o corpo físico, é a tua alma. É isso que... As pessoas que estão cá e acham que o objetivo final da nossa reencarnação aqui, da nossa vida aqui, é material. É acumular bens materiais. E não é. Nós temos que, sim, fazer uma vida material, mas chegar a um ponto e começar a despojar do material e começar a alimentar a alma. Porque é só a alma que nós levamos. Tudo o resto fica cá. Nem a roupinha do corpo. Exatamente. Mesmo. Nós escolhemos É bem mais a engraçado é que as pessoas passam uma vida inteira, mais religião católica, nada contra, Mas mas repara, é isso que eles ficam com inveja. Tipo, como é que aquele conseguiu um carro, conseguiu isto, conseguiu aquilo? E as coisas boas que aquela pessoa deveria fazer? sim, Ninguém inveja isso? certo, mas o que eu acho é que nós passamos aliás, o pessoal mais ligado à religião católica passa uma vida inteira a escolher a roupa que Sim. quer ser enterrado, Sim. não é? Porque esta é a realidade, principalmente as E pessoas com mais a idade antigas. começam a frequentar muito mais a igreja, Exatamente. com receio de ir para o inferno. Durante o dia, durante a vida toda fazem uma catrafada de coisas e atropelam este e batem com aquele, quer sala, vai comprar, e aí tal, e Domingo, lugar não te nisso. doem. Exatamente. Sabes porquê? Exatamente. Sabes porquê? Porque a própria igreja numa coisa estava certa, não quer dizer que funcione, mas numa coisa estava certa. A culpa que nós levamos desta vida é aquilo que nos vai levar para o estado onde a gente vai ir, neste caso o umbral. Sim. Então, neste caso, a igreja, nesse aspecto, por isso é que eu gosto de estudar várias religiões, a igreja está correta. Claro que isso não funciona assim, dessa forma. O facto de, eu fui muito mal, agora eu tenho que começar-me a arrepender, vou começar a ir à igreja, vou começar a fazer isto, para me arrepender de tudo aquilo que O eu perdão. fiz, o tal perdão, que elas não vão ter, porque o perdão está dentro, não é alguém cristão que nos vai dar. Percebes? Então há uma forma de as pessoas não irem parar, lá está, ao inferno, aquilo que eles acham que é o inferno, que vai ser não é, condenação eterna. O inferno é cá, não é? Exatamente, Supostamente. exatamente. Então a igreja, nesse aspecto, realmente está bem, mas está a fazer mal. Sim. Porque não é só ali naquela fase que as pessoas têm que buscar o perdão ou fazer algo para ajudar. É durante a vida toda, a forma como nós percebemos. Certo. Sérgio, o que é que tu achas então, voltando aqui ao nosso tema, o que é que tu achas aqui, o que é que pode prender cá uma alma, de facto? Há tanta coisa. Olha, começa do princípio que o que a Ana estava a dizer e muito bem, a falta de perdão. É uma das coisas que muitas vezes as pessoas, a alma quando parte, sente que não teve o perdão necessário, ou até sente mesmo que não conseguiu perdoar, e vem de uma forma perturbadora de sofrimento, em que muitas vezes se agarra, e aqui o agarrar é muitas vezes quando nós falamos que a pessoa até tem um encosto, ou que tem a casa assombrada, e por aí fora, esses termos que usamos na gíria geral, essa alma fica presa neste patamar, ou seja, é como se precisasse de algo para ser encaminhado. E muitas vezes, e mais uma vez o filme peço perdão, do filme de Chico Xavier trata muito bem isso, na parte do umbral, em que te vês almas, em que os guias espirituais evoluídos vêm para buscar essa alma e eles recusam a ajuda. Ou seja, o que é que se pode fazer relativamente a isso? É tentar evitar que isso aconteça. E sim, eu tenho usado um slogan, vocês que me conhecem bem, tenho usado um slogan muito bem, que é viver o hoje, fazer o hoje, perdoar o hoje, e se não tiveres que perdoar, que se lixe, por assim dizer, Certo. temos que ser direitos, mas interessa-nos é estar bem connosco mesmos, com nós mesmos, estar bem com a nossa alma e sentirmos a nossa consciência plena e tranquila. A partir do momento que nós conseguimos sentir nesse patamar real, ou seja, físico,
e estamos preparados para o que der e vier, porque acreditamos que sempre aquilo que fizemos foi o melhor que conseguimos em prol de nós. Eu costumo dizer muitas vezes, Diana, ou muitas vezes a dizer isto: se nós vamos ajudar alguém e ajudar alguém, se nos prejudicarmos, já não estamos a ajudar ninguém. Pois. Só para terminar nesse aspecto, acho que se nós pegarmos numa situação em que a alma parte com o sofrimento, é normal que a alma se vai querer despedir de algo, vai querer dizer algo. E a forma como tenta comunicar é muitas vezes perturbar a própria família e as próprias pessoas com quem lidam. E Sofia, diz-me então uma coisa. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Às vezes ou sempre, é importante sabermos com quem nos vamos aconselhar quando falamos deste tipo de assuntos. Este tipo e qualquer outro tipo, sim. Espiritual. Sim, sem dúvida. Não é? Sim. Porque a forma com que somos guiados também é muito importante, sim. não é? Eu costumo dizer que ninguém sabe a verdade toda. E nós vimos para aqui, vamos e vimos e voltamos e não vamos saber a verdade toda, porque não é para sabermos a verdade toda. A pura verdade seria essa. Claro que quem tem a obrigação de passar determinadas informações e neste contexto espiritual tem uma obrigação de ser o mais verdadeiro que pode dentro daquilo que conhece. E o ego? O ego aí muitas vezes entra porque existe a tendência humana de achar sempre que sabe mais do que o outro, que conhece mais do que o outro e que o outro, uma vez que procura ajuda, está numa posição inferior. Por acaso é uma coisa que eu sempre achei que não era assim. E eu percebo alguma coisa de espiritualidade, mas não sou estudada Não no deveria meio. ser assim, mas infelizmente... O que eu procurei e percebi é que, na minha forma leiga, que posso dizer que sou mais a ótica de cliente aqui, não é? Se chegar à vossa beira, sou uma cliente, nunca seria uma terapeuta, porque eu não tenho conhecimento que vocês têm. No entanto, a percepção que eu tenho leiga sobre o assunto e transversal, porque eu, embora, lá está, sabem que eu sou uma curiosa nata e, portanto, vou pesquisando aqui e ali, e eu tenho-me apercebido que o facto de a pessoa que nos aconselha, o nosso terapeuta, a pessoa que está ligada à espiritualidade, que nos deve aconselhar, deve ser totalmente, já falamos disto no último programa, desprovida destas coisas, porque a tal lei... O problema é que hoje em dia vê-se muitos terapeutas com essa falta de empatia. Pronto, era mesmo. Claro que não estou a falar de nós, como é óbvio. Santa paciência. Quando é que nós, na vida, neste caso vocês como terapeutas, acham que têm o conhecimento todo? Nunca tens. Nunca tens. Nunca tens. Estás sempre a aprender, não é? Voltando um bocadinho atrás, se me permites, porque nós temos que ser concisos numa coisa que é: ninguém é melhor do que ninguém e todos nós temos uma aprendizagem diferente, embora podemos ter a mesma aprendizagem, mas vamos interiorizar as coisas de maneira diferente. E o ego, o dito ego, tem duas vertentes. Tem uma vertente positiva e boa e tem uma vertente negativa e má. E, pegando no positivo e bom, eu acho que o ego interior, ou seja, quando tu tens um ego interior daquilo que tu sabes fazer e que fazes bem e que dentro daquilo que tu fazes bem pode ser usado para teu benefício de forma a ajudares alguém, é um ego que deves ter e deves autossustentar esse ego, porque é um dos teus equilíbrios que te vai ajudar a ajudar alguém. Quando tu usas o ego para benefício próprio e que esse ego tem que ser alimentado de uma forma que alguém tenha que ser prejudicado para que tu possas alimentar isso é feito de uma conduta má. O que a espiritualidade ensina é que nós devemos olhar sempre primeiro por nós, isso não há ponto assente, isto não é uma parte egoísta, é uma parte de dita consciência e de equilíbrio, que primeiro estou eu, depois estou eu, depois estou eu, depois é que estão os outros. E isto está certo, porque vamos pôr isto aqui numa forma aberta. Se eu não estiver bem perante uma sessão de alguém que me vem procurar ajuda, eu não vou conseguir estar a 100% entregue a ajudar aquela pessoa. Sim. Então, o primeiro trabalho com o espiritual, ou uma pessoa que trabalha a parte espiritual tem que ter, é estar bem comigo mesmo. E isto, nesta parte, não é acrescentar aqui a parte do ego. É a parte de eu sei que estou bem para aquilo que posso dar.
O que é que acontece muitas vezes? As pessoas muitas vezes começam a fraquejar em alguns pontos, começam a falhar e sabem isso e conseguem ter a consciência de que estão a falhar em muitos pontos. E é mais fácil usar o demonstrar, o eu ser, eu fazer, eu sou, Para preencher falhas. para preencher as nossas falhas e usar os outros como alavanca ou como um trampolim para dizer porque eu faço, eu consigo, eu sou, eu isto, eu aquilo. Sim, porque, desculpa interromper-te, mas deixa-me só tirar, abrir um aspas. Eu concordo que vocês, terapeutas, devam ter essa velha máxima de me, myself and I, mas não concordo que essa velha máxima seja para utilizada, porque assim, o eu é, para mim, eu já ouvi isso muitas vezes e eu concordo se for ligado a uma profissão como a vossa, porque exatamente vocês têm que se colocar em primeiro lugar, serem os primeiros a estar bem, estarem energeticamente bem para tratar o outro, porque o vosso trabalho é tratar e cuidar. Nomeadamente como humano, acho que isso tem outras cadências. Eu acho que sim, mas acho que... E a prova disso, tivemos uma bem recente, quando houve o apagão. Toda a gente pensou no meu primeiro. Sem dúvida. Porque a gente quase que se matava. Sim. O Covid foi igual. Sim. Certo? Isso é o nosso lado irracional. Aqui já é a parte irracional e bem, e é a falta de empatia pelos outros. Malta, vamos à nossa primeira rúbrica. Não penses, diz. Até já. Estamos de volta então com a nossa rúbrica Não Penses Diz e vocês já sabem qual é que é a dinâmica. Quem é que quer começar? Ana Sofia! Vamos então, 3 cartinhas. Dilema. Lá, vai aquecer. Falar com alguém num sonho ou sentir acordado? Falar com alguém no sonho. Falar com alguém no sonho? Preferias falar com alguém no sonho? Já falaste? Tá bem. Sérgio. Caos improviso. O sinal mais estranho que já viste? O sinal O sinal do além, não é? mais estranho. Isso é uma pergunta caricata. É. O sinal mais estranho. Nayom. Quem? Do Nayom. Não tenho uma resposta óbvia para te dar um sinal mais O sinal estranho. mais estranho que recebeste do além, não recebeste assim nenhuma, sei lá, um sinal de luzes? Olha, posso falar muito rápido. Eu sonhei que tive um sonho, como se tivesse a cair acordei como se tivesse a cair de um precipício e lembro-me totalmente do sonho, como é que tinha sido, antes de chegar a essa parte de estar a cair, e no dia a seguir tinham as mesmas pessoas que estavam no sonho, na mesma situação do sonho, e tudo igual àquilo que eu tinha sonhado. Ou seja, é como se eu tivesse estado lá e quando cheguei lá estava a assistir aquilo pela segunda vez. Ok. Acho que foi uma coisa muito estranha Nunca que... isto. Hã? Mas não caíste. Não caí, acordei. A minha alma chegou ao meu corpo novamente. Não, quando viveste. Não caí, caí, a sensação que tinha era como se estivesse a cair num precipício, mas não... Algum significado que tenhas achado para esse sonho? E eu acho que sim, acho que foi uma mensagem para terem atenção, porque tratava-se de uma situação um bocado delicada e era a situação em si que tinha uns términos a seguir, e acho que foi uma mensagem ou um alerta de dizer faz isto assim e não da forma como eu tinha idealizado de fazer. Ok, muito bem. Acho que foi mais dessa forma. Boa. Sofia, verdade crua? Já sentiste alguém que partiu? Quem? Uma mãe de uma colega minha que vive na Maia, senti que a senhora já estava, eu não conhecia a senhora já estava com uma doença avançada e eu senti que essa senhora que entretanto que ia falecer, então entrei em mensagem com uma colega dela para estar mais com ela, para estar mais junto com ela, porque ela ia precisar, que entretanto ia acontecer o processo e o princípio.
Uau! Uhul! Sérgio, vamos então. Pode ser o dilema. Dilema. Saber toda a verdade ou viver no mistério? É um dilema. Oh yeah! Às vezes viver no mistério é bom. Por isso vou preferir Não é? viver no mistério, porque se formos a levantar o véu de toda a verdade, podemos encontrar coisas que não vamos gostar. Sim. E a única verdade que nós devemos ter a 100% é a nossa verdade. Certo. O resto... Não interessa saber, não é? podemos viver E no... perde a piada também, não é? Sim, e acho que a parte oculta de algumas coisas também fazem sentido. Até porque nós nunca vamos saber de tudo, também não precisamos ter 100% de verdade de nada. É verdade, mas há quem, Lá está. há quem queira saber, não é? Há pessoas que querem saber a hora, quando é que eu morro? É uma coisa que eu nunca quero saber, Sabes que isso é aquilo que pegou para que... não é? Para tentar se agarrar a alguma coisa, não é? Tentar ganhar algo. Muito bem, Sofia. Causa improviso. Um arrepio que nunca esqueceste. Uma repita que eu nunca esqueci. Sei lá. Daquela vez que estavas a acabar de tomar banho, estou a brincar. Já vi- Frio. Sentiste um frio e disseste, epá, alguma sensação, pode ser arrepio, pode ser sensação que As tenhas... sensações têm muitas. Sim, mas aquela que tu nunca esqueces, que te impactou ou que te assustou, ou de alguma forma te criou alguma reação. Não sei, se calhar até num dos retiros que eu fui, se calhar a própria energia, eu senti mesmo a energia muito forte e isso realmente impactou-me no sentido energético, arrepiou-me muito. Se calhar foi até a sensação mais arrepiante, no bom sentido. Ok, No mau foi boa. sentido, sim. E impactou-me porque é daquele tipo de coisas que a gente quer sentir sempre e quer... e é muito bom. Falar, ou seja, manter-se aqui naquele estado de espírito, Sim, não é? sim. Que deve ser, num retiro deve ser das sensações melhores que há, não é? Mas também há as outras, não é? Sim, Ou sim, pode também haver. impactam na negativa, mas eu essa aí foi, porque é mais fácil a gente sentir o negativo, porque nós vivemos na matéria e a nossa energia nunca está 100% equilibrada, do que viver realmente a parte energética superior, vamos dizer assim. Ok. E quando temos assim uma vivência dessas, profunda, em que sentimos realmente na pele, sentimos que realmente está ali algo superior e com uma evolução maior que a nossa, que estão ali a amparar, é uma experiência Brutal. fenomenal, sim. Muito bem, muito bem respondido. Sérgio, tua última carta. Falta é... É verdade. É, talvez. crua. Mas podes retirar outra. Não, pode ser verdade crua. Verdade crua. Lá, 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 lá. Acreditas que algumas almas ficam presas? Já falamos sobre isso. Sim? Sim. Há aquela situação que falaste há pouco, não é? Do perdão e outras coisas. Muito bem. Aconselho Netflix, a série 28 dias, Por acaso já tínhamos falado sobre isso, sim. e vejam o que é que falam sobre as cartas assombradas, e que aquilo é factos reais, e conseguem perceber o que é que uma alma presa consegue fazer. Muito bem, peça à Netflix, que é claro que entra aqui com o nosso patrocínio. Não se esqueçam, malta, subscrevam o canal, sigam aqui os nossos dois convidados maravilhosos, Ana Fier e Sarezo, e já sabem que se os quiserem visitar ou marcar alguma consulta, será aqui no espaço Ana Fier, na Trofa. Vejam então aqui na página de Instagram, anafier.pt, mas fica tudo aqui em baixo. Siga o canal. Já agora deixem as vossas sugestões para temas de futuro, que é uma coisa que gostávamos de nos aproximar mais da opinião pública. O que é que vocês acham? O que é que vocês gostavam de saber? Encerra então a nossa rúbrica. Até já! Voltando aqui ao nosso programa com os nossos convidados, Ana Fier e Sarezo, vamos então continuar aqui com as nossas perguntinhas que não querem calar. E então, Sofia, conta-nos aqui alguma experiência após a morte que nos possas contar, tu ou de alguma pessoa que tu conheças? Eu nunca tive nenhuma, mas existem casos reportados assim também que conheço assim próximo, também nunca vi, nunca falei com ninguém.
Acho que o Sérgio, se calhar, já teve contacto com a Caçar, acho que já teve uma experiência dessas. Conheço histórias de pessoas que tiveram experiências Sim, após a morte. não é experiência Quase após a morte, é quase morta. Não, Ok. o nome certo será esse. Pois, exato. Após a morte já nos dariam cá, não é? E pessoas que relatam que, por exemplo, até no hospital, vou falar nesse caso, em que tiveram uma experiência que viram-se fora do corpo e conseguiram perceber tudo o que se passava no quarto hospitalar, ou tiveram uma experiência e conseguiram andar mesmo pelo hospital e ver o que é que se passava nos outros quartos. Quando regressaram ao quarto, conseguiram dizer exatamente o que é que aconteceu lá. Às vezes até uma caneta que caiu ao chão e o médico a procurar e a pessoa diz, olha, está ali debaixo, e o médico, como é que é possível? Então dizer o que é que se passava na outra sala lá, portanto, existem muitos relatos. Isso seria mesmo a própria ciência a tentar provar, a tentar entender esse tipo de... Ou seja, há estudos mesmo que aprofundam essa... Incluindo médicos, os médicos cirurgiões, eles próprios fazem estudos porque é muito relato mesmo. Bom, temos que pesquisar Eu sobre posso isso. falar na situação que aconteceu na minha presença, porque eu aqui há uns anos fui socorrer um jovem que tinha sofrido um acidente e à minha chegada ele estava em paragem cardiorrespiratória, ou seja, nós iniciámos manobras de reanimação e por acaso conseguimos reverter a situação e passado uns meses ele veio agradecer o empenho e tudo mais, e que ficou com algumas sequelas a nível mental, mas pleno e consciente daquilo que falava. E uma das coisas que ele nos transmitiu foi que ele viu-se, ou seja, ele tem a percepção de que ele estava a assistir a todas as manobras e tudo aquilo que estava a ser feito com ele, até no progresso. Ele diz, eu vi-me deitado no chão, vocês a administrarem os choques, vocês a fazerem as manobras, a colocarem-me dentro da ambulância, a seguir-nos da ambulância e os senhores de amarelo, que é do INEM. Lembro-me de ter a sair no hospital, eu ficar à porta a ver vocês entrarem para a sala de emergência com a maca. Lembro-me de ter estado deitado, entubado e tudo mais, e a história, ele conta isso como tivesse vivido aquilo na primeira pessoa, mas que... Consciente. Sim, consciente, e ele lembra-se disto tudo quando o corpo físico dele passou por todo este processo e a alma dele acompanhou o processo, ou seja, ele estava fora do corpo dele como se estivesse a assistir aquilo, e uma das coisas que ele dizia, e bem é, que ainda não tinha chegado à minha hora, então decidi voltar, porque alguém me disse, ainda não está na tua hora, volta. Então, ele diz que quando voltou ao seu corpo físico foi quando... acordou do coma induzido. Ou seja, isso... Uma curiosidade, muitas pessoas têm esse tipo de experiência, vem com uma mediunidade muito maior. Pois era isso que eu ia perguntar. Cientificamente, porque tu és mais ligada à parte científica, o que é que dizem os estudos relativamente a essas experiências? Ou seja, isto é mais do que uma prova de que... Não é? Quem não acredita... Estão a tentar provar, porque lá está, a ciência é um bocadinho... Perdoe-me por Mas dizer, teimosa. Pois, mas se eles contam E tudo o que assumir. acontece, como é que eles justificam essas coisas? Às vezes justificam que é, sei lá, é sinapses do cérebro que entra, de alguma forma a pessoa que está lá na maca, que consegue acordar, ou o consciente dela consegue de forma automática gravar determinadas imagens. Eles tentam falar que é isso. A verdade é que existem estudos detalhados, e as pessoas quando falam com pormenores que é impossível justificar, e pronto, esse estudo acaba por ser um bocadinho um choque. Exatamente. Mas a ciência continua, embora este estudo continua a não querer admitir Que existe, não é? existe. Muito bem. E o que é que vos faz, de tudo aquilo que há, não é? No caso, vocês estão ligados à espiritualidade, mas de tudo aquilo que vos é explicado, em que é que vocês gostam mais de acreditar neste processo? Qual é aqui a forma para vocês que as coisas acontecem? Qual é o ciclo?
ciclo como assim? Desde a morte. Qual é o caminho que a alma percorre até chegar? Exatamente. Isto de cada ponto de vista de cada um, por favor. Podes falar. Não posso. Podem ser visões diferentes, podem ser iguais, mas nós Eu gostávamos de acho saber. que a nossa alma, a partir do momento que parte, deve ser tratada como quando nós nascemos. Ou seja, há um caminho que a alma tem que percorrer de forma a aprender de onde está, onde é que se encontra, o que é necessário fazer, o que é que não é. E lá está. E aqui pegando um bocadinho do tema que falámos há bocado, das almas que ficam agarradas. Uma alma que fica agarrada, e quando vem para perturbar alguém, essa alma não tem que ser uma alma inteligente, tem que ter uma alma, tem que ter uma inteligência espiritual elevada, porque sabe que vem para perturbar, porque é uma alma que não quer ajuda para progredir, e então sabe que vem perturbar. Ou seja, e acho que todas as almas têm essa oportunidade de progredir e de evolução espiritual, de forma que quando venham cá, venham com outro propósito. E quando essas almas não aprendem o propósito para virem cá, e a Ana frisou isso logo no início bem, quando voltam cá, as tantas vêm com um sofrimento neste patamar diferente, para aprenderem, para darem outro tipo de valor àquilo que é a essência da alma das pessoas e para aprenderem nessa retórica da evolução. Mas, e para terminar, nós todos vivemos algo de uma forma intensa, individual. Não é? Vou dar um exemplo muito concreto. Para mim, podemos ir comer todos uma francesinha, e para mim a francesinha estar bem recheada, o molho ser espetacular, e para vocês pode não ser nada, percebe? Mas para mim pode ser a melhor francesinha que eu estou a comer no mundo. E isso é interessante para a minha alma, ou seja, é a minha essência que está depositada ali, que me está a agradar, é aquilo que eu preciso. E muitas vezes o que nos falta, enquanto humanidade, enquanto pessoas, é procurar isso mesmo, é o que é que me faz sentir bem, o que é que a minha alma precisa para eu conseguir evoluir, para eu conseguir estar nos meus términos de consciência equilibrado, e o que é que eu preciso ter, fazer, ser, para conseguir uma melhor evolução para mim. Certo. Porque evoluir com os outros, todos evoluímos, mas muitas vezes a evolução que nós queremos ter com os outros só nos leva a retardar. E quando percebemos que deixar muitas vezes os outros para trás, o nosso caminho até parece que se abre num horizonte e começa a fluir muito melhor, porque lá está. As energias muitas vezes aderentes àquilo que é a nossa volta só nos prejudicam. E acho que a alma é todo ela um processo de evolução. Sim, muito bem. E o que é para ti então, Sofia? Para mim, para já é um processo que é necessário. Toda a alma que vem cá é necessário passar por todos os trâmites que ela se propôs. Normalmente, quando nós encarnamos neste caso, nós próprios pedimos essas provações, porque sabemos que existem determinadas coisas que é preciso limar, ou falhas em determinados aspectos. Inclusive nós pedimos para nascer com determinada família, porque de alguma forma houve ali um tipo de karma, vamos dizer assim, seja ele karma ou dharma, e então a alma vem cá já com essa linha, com esse destino. Claro que podemos escolher o que fazemos, mas já vimos com uma predisposição. Quando passamos para o lado espiritual, normalmente a alma, inicialmente, claro que não quer desencarnar, acho que não conheço ninguém que queira ir para o outro lado, porque do outro lado as coisas tornam-se mais cruas, ou seja, aqueles sentimentos que normalmente a gente tenta esconder dos outros, do outro lado intensifica-se, porque no fundo estamos em contacto com a nossa essência e com nós mesmos. Não existe aquela simulação da carne, vamos dizer assim. Então a energia e o sentimento é energia. E ao fazer esse processo, muitos de nós, e quase todos, se calhar todos, passamos por uma espécie de umbral. O umbral seria um lugar consciencial em que nós vamos ter que lidar com aquilo que nós fizemos, com as escolhas que nós fizemos, o bem ou o mal, e ali podemos tomar a decisão de melhorar ou continuar no sofrimento. Claro que muitas das pessoas optam por ficar nesse sofrimento, optam por
por acompanhar os que ficam cá, porque acham que lá está, como o Sérgio disse, tem uma conta a saldar, tem um propósito que, por exemplo, imagina, num caso de uma mãe que falece antes de um filho pequenino, é difícil uma mãe deixar o filho aqui desprotegido. Então, a essência daquela mãe vai querer acompanhar. Se o filho vai para a escola empurrado, cai ao chão, aquela mãe fica ali desesperada e de alguma forma acha que tem que ficar cá e que vai auxiliá-lo. Normalmente isso não acontece porque para a alma ficar cá neste plano necessita de se alimentar para se enraizar e acaba por virar depois um obsessor. Portanto, o processo natural da alma seria nós falecermos, termos consciência de todas as escolhas que fizemos, as culpas e tudo, mas aceitar a ajuda que vem do plano espiritual. Claro que não estou a falar daquelas almas que fizeram muito mal, que existem essas almas, não é? Essas almas, claro, que vão ter um castigo, e o castigo é a consciência delas, o castigo é um bocadinho, são reclusas, não é? São postas um bocadinho de parte, porque são almas que precisam de um processo maior de resgate, maior de... Ou seja, como se ficassem... Como se tivesse uma escola. Como se ficassem fechadas, não é? Que era isso que eu ia perguntar a seguir, que se há algum castigo para quem faz muito mal aqui, o que é que acontece? Sim. Então, essas almas são colocadas, algumas em modo de sono, vamos dizer assim, outras são mesmo colocadas num sítio mais distante, porque assim, depois existe o processo das outras almas todas que prejudicou. Pois. Não é? Porque assim, imagina, se uma pessoa é responsável por uma morte massiva de pessoas, quando falece, as pessoas estão lá, as almas estão lá, porque elas não aceitaram de ser a vida... Chamada dita pública. Sim, exatamente. Elas não aceitam que alguém lhes tirou a vida de forma injusta, que foi o facto, e não conseguem fazer a transição, porque a vingança e aquele ódio fica entranhado nelas e não conseguem atravessar, ficam presas no mal, acabam por se tornar obsessores. Quando essa alma passa para o plano espiritual, é perseguida e é pronto. Ou seja, tem um castigo lá fora. O que acontece? O que acontece? Ou essa alma é apanhada por essas pessoas, esses seres, não é? E é castigada, ou então alguns guias acabam por pegar nessa alma e isolá-la e põem a adormece essa alma, ou colocam a alma num sítio onde não exista, porque também é necessário esse processo de todas essas almas serem resgatadas. Então é um bocado ajuda para as duas almas. Mas o processo natural é esse, ou seja, passar um pouco do umbral, libertar-nos um pouco das culpas e perceber que já fizemos o nosso processo, já fizemos as nossas escolhas e avançar. Aceitar as ajudas que vêm do plano espiritual. Claro que é um processo que não é fácil, porque quem está cá e faz alguma coisa que saiba que é errado, vai sentir. Do outro lado é igual. E depois fazer esse processo para ou auxiliar quem fica cá, quando estiver bem, claro, ou então voltar a reencarnar, se assim for do processo da pessoa. Muito bem. E assim, quase que terminamos, e eu quero antes de mais agradecer aqui aos meus convidados por este programa espetacular e que voltemos cá no próximo mês com a rúbrica Entre Mundos, aqui com Sarezo e Ana Fier. Por favor, sigam nas plataformas deles, que ficam aqui em baixo. Eu vou então fazer a pergunta final. Convosco não vale a pena perguntar quem vocês são, então eu retirei aqui uma pergunta para terminarmos para cada um. Deixo também à malta lá em casa que queira colocar questões ou mesmo sugestões de temas, que nos deixem aqui em baixo ou que nos enviem mensagem para nós depois colocarmos aqui aos nossos terapeutas que melhor saberão responder do que eu sou apenas uma mera curiosa aqui no meio. E portanto, a última pergunta que não quero calar, fui eu que selecionei desta vez, tive a oportunidade e a primeira é a minha. O que é que... Minha pergunta basicamente é um bocado difícil de fazer, mas vamos ver se nos entendemos. Por exemplo, aquela velha máxima de se um ente querido nosso parte, não é? O que é que nos conforta enquanto cá estamos? A meu ver, é o facto de nós sabemos que vamos ter com ele daqui a uns tempos. Isso existe ou não existe? Nós encontramos ou não nos encontramos? Afinal, onde é que está a mansão que é prometida, the promised land, the Tomorrowland e everything about the land? Porque acho que é uma pergunta, não é tirar a esperança a ninguém, mas na vossa ótica, como é que isso funciona? Porque se uma mãe perde, aliás, se um filho perde uma mãe, é o ciclo normal das coisas, mas se uma mãe perde efetivamente um filho ou algo do género, que é bastante doloroso,
acho eu que a nossa pretensão é vamos nos encontrar. Certo. Encontram-se? Olha, eu vou falar aqui numa coisa muito pessoal. Eu nunca, não me lembro, o único... não me lembro, esta parte para os cortes. Tranquilo. Mas eu recentemente, há cerca de um ano, perdi a minha avó materna, e foi a primeira pessoa familiar que eu me lembro assim próxima de ter perdido. E antes da minha avó partir, eu já tinha perdido o meu avô, mas nunca cheguei a conhecer o meu avô materno. Mas antes da minha avó partir, eu andava numa fase de desenvolvimento espiritual e tinha perdido um dos meus grandes amigos. Mesmo nós percebendo o que é que vai depois da morte, há sempre um desapego à parte física da pessoa. Há sempre uma despedida. Certo. O que nos conforta não é saber que nós nos vamos encontrar. E aqui eu falo na minha essência, naquilo que eu acredito. O que me confortou depois desta perda foi perceber que mais dia menos dia eu iria conseguir contactá-lo de alguma forma. É claro que numa primeira instância, nos primeiros meses, isso é quase impossível, mas depois vamos tendo pequenos sinais através de cheiros, através de sensações, através de pensamentos, de que algo daquela pessoa está ali. E o que me conforta é perceberes que a evolução de uma alma vai daquilo que é a consciência que a pessoa teve enquanto vida. E esse meu colega foi uma pessoa que viveu intensamente tudo, e eu costumo dizer, foi das pessoas que eu mais vi a viver intensamente a vida, porque ele estava em todas as frentes, e acredito que ele não tenha, porque acho que ninguém gosta de partir para outro patamar, mas da forma como ele partiu, que foi uma forma trágica, ele partiu às tantas com o sofrimento, por não se poder ter despedido, mas ao mesmo tempo ele anos antes dizia que eu quero encontrar-me com o meu pai. Ele tinha partido já. Por isso, dentro daquilo que nós podemos acreditar ou não, se vamos encontrar alguém e tudo, eu acho que tu acabas sempre por encontrar algo ou alguém que te vai fazer sentir ou aproximar de te sentires aquilo que é alguém que partiu. Ou seja, a casa, não é? Sim. Nós temos alguém que nos acolhe nesse sentido. Mas eu, por acaso, também, lá está, não tenho uma evolução, se calhar, espiritual tão aprofundada, e eu perdi, efetivamente, alguém muito próximo, há muito pouco tempo, e a minha forma de lidar com a situação é exatamente pensar que, entretanto, a gente já se vê, até já. É isso, mas Como acho falámos há pouco, é. nós estamos cá de passagem. É mesmo. Portanto, E é um até já. Normalmente no plano espiritual quem vem O que é que tu achas? Quem vem receber é exatamente os familiares ou pessoas que foram muito Ou seja, importantes para nós. mas, por exemplo, esses familiares que nos vêm receber são os familiares desta vida. Era isso que quando eu queria explicar, portanto, seria... Normas desta vida já foram de uma vida, de outra vida, e às vezes nós ao chegar lá e ao fazer a cura e sermos recebidos e sermos tratados, vamos falar como se fosse um hospital, nós depois vamos começar gradualmente a ter consciência até de outras pessoas que vão nos receber e perceber que tudo aquilo faz parte de nós, não é? Então é assim, não só desta vida, podem-se plasmar com a energia desta vida, mas de outras vidas também, mas nós vamos perceber que fazem parte. Nós conhecemos então, não é? A energia, não é? Sim, Nós falamos também um bocado. Ou seja, é bonito pensar assim, não é? Sim. É muito bonito. gosta, mas acho que é bonito. Sim, mas acho que também lá está, como eu já estou a ficar um bocado Saresiana Fiera, espiritual. Como diz o nosso Fernando Rocha, Um grande espiritualista, Fernando Rocha. como diz o nosso Fernando Rocha, se a verdade dói e mentir é feio, o que é que me pedes a opinião? Ok, gostei. Tens algum poeta da atualidade que queiras Apenas citar? referir o que nós pusemos no outro
episódio, sofrer, como é? Evoluir dói e dói. E dói. Não. Exato, dói. Todos sabemos que dói. Dói, não dói, a evolução dói. Dói. Eu ia pegar exatamente nessa tua deixa, que ficou em slogan, essa e o espancamento dos espíritos, ficou em slogan, que é exatamente isso. Portanto, convosco aprendi que não se aprende nada com amor, nós aprendemos na dor, certo? Também se aprende com amor. Mas maioritariamente, ou melhor, nós aprendemos, exatamente, mas o que fica é a pancada. Eu acho que tu com a dor aprendes, com o amor molas-te. Ou melhor, desculpa. Tu estás muito Com a poeta, dor, pá. com a dor aprendes e com o amor consegues-te moldar. Eu vou dizer uma coisa, tu desde que falaste na francesinha desta... Estou com uma fome, podem... eu bem me parecia. Muito bem, por isso eu acho que foi um tema bastante apelativo, mas eu já deixo aqui no ar, porque aqui a Sofia, entretanto, começou aqui a aprofundar uns temas que eu acho que vão ser interessantes, vidas passadas, para um próximo episódio, quiçá, talvez, ou religiões, ou aquilo que vocês acharem, ou mesmo vocês, as vossas sugestões, Acho que devias fazer uma votação não é? Vamos fazer. para perceber que tipo de temas é que as pessoas gostavam de ouvir. Eu não vou pôr todos, mas cada um que Sim, se acuse, não é? Mas acho, eu não sei, eu tenho assim uma certa queda para vidas passadas. Eu gostava tanto de saber o que é que eu fui. Sei lá, eu nesta vida, eu já fui muita coisa, mesmo nesta vida já fui muita coisa. Por isso estás Será a ver a que- dificuldade. Será que, minha questão, será que eu já fui freira? O que é que vocês acham? Porquê ficaram nesse silêncio ensurdecedor? Eu posso já ter sido freira. Se calhar na altura em que poderias ter sido freiro, não existiam freiras. As freiras E não usavas é cinto de precoce, é uma castidade. coisa muito recente. Pois, é isso, certeza que já fui. Muito bem, pronto, malta, peço então que nos deixem aqui as vossas sugestões aqui em baixo para a nossa rúbrica que será mensal, ok? Rúbrica Entre Mundos, com Ana Fier e Sariezo. Conto convosco para nos darem aqui as vossas sugestões, mais uma vez, e não se esqueçam, a morte, segundo os meus queridos terapeutas, não é o fim, é só o início. Até à próxima. You must be yourself.